Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Tidobi. Estou gravando esse vídeo aqui a pedido de um amigo meu a respeito de remix e composição de músicas em geral, certo? Então vamos lá, o vídeo de hoje é sobre remix. Como criar um remix de Torro, por que de Torro? Porque em outras obras o método vai depender bastante tanto das mídias que estão disponíveis, como também do programa ou habilidade do compositor, do músico em questão. Muito bem, então, meu amigo, eu tenho aqui duas abas abertas. Eu tenho o da minha música, o Steam Twin, acho que é assim que se lê, Backcore Remix Torro. Tem aqui a descrição, certo? O que você vai precisar para criar um remix. O que é um remix? O remix ele pode ser primeiro um rearranjo, uma música. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou arranjar aqui, eu vou EOSD arrange, vou poder mostrar aqui em questão. Vou colocar aqui, eu vou piano, quero levar nenhum strike para isso. Aqui, eu vou EOSD arrange. O que vocês estão vendo aqui na tela? Vocês estão vendo uma representação de um teclado e aqui em cima a representação das teclas que serão tocadas. O que significa esse arranjo? Esse arranjo pode significar duas coisas. Primeiro, que a pessoa ela ouviu ou pegou o arquivo MIDI dela e recriou em um programa aquele arquivo de música, certo? Da maneira original, tal como está programado no arquivo MIDI, ou tal como está composto na tabela de música, certo? Essa tabela, o nome dela é chamado de, acho que é tablatura, talvez. Deixa eu ver aqui. Não é tablatura. Esqueci o nome agora. Veio a cabeça. É basicamente uma linguagem de música colocada em um papel com determinados símbolos que representam as notas, os acordes, etc. Então, arranje isso. É recomposição, é reconstrução de uma música de sua maneira original. Ou pode significar que você está pegando a música em sua composição original e você está recriando ela, porém modificando. Essa modificação pode ser adições a mais de notas ou pode ser a alteração da ordem dessas notas, desses acordes, para recriar a melodia, porém em outro estilo, um estilo de samba, um estilo de bossa nova ou eletrônico, certo? Pode ser o arranjo, ele pode ser essas duas coisas. Ele pode ser a reconstrução da música em sua originalidade ou mais próximo dela, ou pode ser uma alteração dessas notas, desses acordes para reconstruí-lo, para reconstruí-lo, para reconstruí-lo em um novo tipo, ok? Quando você reconstrói a música em um novo tipo, você pode chamar de rearranjo, se não há alterações do estilo, pode continuar apenas em um piano. Por exemplo, esse aqui é um rearranjo em piano, então não há necessidade de chamá-lo de remix. O pessoal pode chamar só de rearranjo mesmo, um arranjo. Enquanto aqui na minha música, que é um breakcore, há uma alteração significativa das notas, inclusive com a adição de outros instrumentos. Então, nesse caso, não é apenas um arranjo, é um remix completo da música. Então, como recriar, melhor dizendo, como criar um remix, um arranjo de terror para você aí que gostaria de
criar um remix de terror ou apenas recriar as músicas de terror na sua originalidade, porém com uma qualidade de som maior. Como eu fiz, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, no caso dessa música aqui. Cadê ela? Nice. Secret Blade, acho que é assim que se lê. Sacred, né? Secret. Do Thor Telemagic, do Russo. Eu fiz aqui uma remasterização. Isso também é um arranjo. A remasterização é aquela primeira opção de arranjo que eu descrevi para vocês. Eu peguei as notas da música e eu simplesmente as coloquei em um programa na sua originalidade, porém com a alteração da qualidade do instrumento. Continuou sendo trompete, continuou estando com um string, continuou estando com um piano, porém com qualidade de som maior. Coloquei uma remasterização, é basicamente isso. É como nos jogos. Nos jogos, quando uma empresa ela faz o remaster, ela pega todos os arquivos do jogo e altera ali somente a qualidade das imagens, né? Colocando shaders ou um ray tracing, aquilo ali é um remaster. Ou no caso, se ela quiser polir o código, a estrutura do jogo permanece a mesma. Porém, tem um brilho maior, tem um fog maior, tem uma qualidade de sombreamento maior e até mesmo a jogabilidade do jogo melhora, certo? Aquele é um remaster, mas o jogo em si, quando colocado do lado do original, ou seja, do jogo da sua versão antiga, você praticamente não percebe ali, a não ser a questão da fluidez da jogabilidade e da qualidade da imagem, mas o jogo se permanece sendo o mesmo. Certo? Um remaster, uma remasterização. A remasterização pode ser de imagem, pode ser de jogabilidade ou simplesmente correção de bugs, porém relançado como um novo jogo. É um remaster. A música aqui então segue essa mesma lógica. Peguei os arquivos originais e coloquei dentro do programa a mesma ordem que é tocada no original. Essa não alterei nada. A única alteração foi o piano antigo, eu coloquei um piano novo. A bateria antiga, eu coloquei uma bateria nova. Ou seja, eu atualizei a qualidade do som da música. Isso é um remaster. Então agora vocês sabem o conceito. Remix, arranjo e remaster. Bem, agora vamos para o remix em si. Bem, então, como que você cria um remix? Você tem duas opções. Você pode ouvir a música, certo? Vamos lá. Você pode. Como criar então um remix de terror ou de qualquer outro jogo? Primeiramente, você vai precisar de um programa para compor músicas ou conectar o seu instrumento, se ele tiver essa opção, certo? Eu aqui no caso uso o BandLab. Eu venho aqui em criar, do lado do ícone do meu perfil, projeto. Existem outros programas, mas eu não vou falar sobre isso porque eu nunca os usei. Eu vou falar só aqui do que eu conheço. Antigamente ele não demorava muito para abrir os programas, mas agora é meio século. Vamos esperar aqui. Ok, ele abriu aqui. O que você faz? Vocês estão vendo aqui do lado, já apareceu Cássio, USB, MIDI, etc. Isso aqui é porque eu já estou com o meu teclado conectado aqui no notebook pelo cabo USB. Certo? Então, ele aparece aqui se você já estiver com o cabo conectado e já vai automaticamente reconhecer seu teclado. Reconheceu aqui, abriu o projeto, ele dá essa série de opções. Você vem aqui em voz, áudio, caso você queira gravar o seu canto, sua voz. Marca de ritmo, vai colocar as batidas, baterias e outros instrumentos. Guitarra, tem baixo, mas eu não tenho nem guitarra nem baixo. Sempre transformar qualquer som em instrumento.
Não vem um caso aqui. E instrumento, esse aqui que a gente vai usar. Clicou aqui em instrumento e vai abrir isso aqui. Vocês estão vendo aqui que tem as letras do teclado, certo? Então a primeira forma de você criar esse remix ou arranjo seria você vindo aqui na música. Vou pegar aqui Torro PC98. Aqui Torro PC98 OST Neost PC98. Eu clico aqui. Se você pode ver pelo YouTube, se você tiver comprado os CDs originais do Zoom, você ouve eles aí em algum reprodutor de play. Comece aqui a tocar, não vou reproduzir a música. Digamos que a música está aqui tocando, você vai ouvindo, você vai vindo aqui. Como que você inicia? Você aperta aqui nesse botão, iniciar a gravar. Botãozinho aqui vermelho. E que iniciar a gravar, ele vai pedir isso aqui e você só dá um permitir. Espera esses segundos aí. Então você só simplesmente vai clicando aqui com o seu teclado de computador mesmo. Então é isso. Você ouve a música e pelo ouvido vai reconstruir na música aqui. Certo? Bem, para deletar é só clicar aqui em cima e botão delete. Muito bem. Essa é a primeira forma de fazer um arranjo ou remix. Não vamos seguir esse método porque requer habilidade do próprio compositor ou músico, coisa que eu não tenho. Tenho certeza que a maior parte das pessoas também não tem. Claro que o músico diria que isso é uma habilidade básica, mas não vamos entrar em discussão aqui. Então, o método mais comum, mais fácil, na minha opinião, é você simplesmente baixando o MIDI file. Eu não sei se todos os jogos possuem essa disponibilidade, alguns são recriados pelos fãs, mas no caso de Torro, esse aqui também foi recriado pelos fãs no site oficial, mas não oficial no sentido de feito pelos Zoom, mas feito pela comunidade. E nesse site aqui, o igiric.isa/ioi.net. É um site japonês com algumas legendas aqui em português. Português não, em inglês. E aqui você tem um MIDI file, reconstrução, todas as músicas de Torro, desde o PC da era 98, eu acredito até era moderna de Torro contemporâneo. Isso mesmo, acho que até era moderna só. Não sei se tem os Torros contemporâneos aqui, mas eu acredito que todos os Torros da era PC 98, das músicas compostas pelo Zoom e alguns dos CDs estão aqui disponíveis. Então vamos baixar aqui uma música. É Stories to Wonderland. Vou pegar qualquer um aqui. Você tem duas opções. Eles estão por ordem de lançamento. Tem um PDF. Vamos ignorar ele. Vamos clicar aqui em MIDI. MIDI. Clicou em MIDI, ele vai para o Mega. Ok? Não precisa fazer conta. Fazer download. Precisa ser nesse site? Não. Desde que você encontre aí um site que disponibiliza o MIDI Torro, você pode baixar por qualquer outro. Fez aqui o download. Como é que você insere o MIDI? Fica aqui, mande o loop o áudio barra vídeo arquivo MIDI. Aqui, vai em download. Ele vai estar escrito aqui o nome da música, ponto MIDI. E abrir.
ou no local onde foi adicionado o arquivo que você baixou. E quando você baixa, ele pode criar ou duas ou três camadas a mais aqui de arquivo. Por quê? Porque o arquivo MIDI ele separa os diferentes tipos de instrumento. Então, se a música ela tem três ou quatro instrumentos, ele vai separar aqui em quatro ou três camadas, dependendo da quantidade, certo? E ele vai posicionar ele na ordem correta. Então, aqui, eu abri o arquivo e ele automaticamente já se posicionou aqui. Vamos ouvir. Talvez vocês tenham achado o som estranho porque não é exatamente igual ao do que está disponível aqui no YouTube. Por que isso acontece? Porque cada programa ele possui uma questão de direitos autorais. Alguns vão utilizar opções de instrumentos já licenciados, gratuitos, e outros com direitos autorais, certo? Então, dependendo aí do tipo de arquivo piano que o programa tiver instalado, o som dele pode mudar. Muito bem. Então, abrir aqui. O que nós temos aqui nesse arquivo MIDI? Essa música de Torronos. Nós temos um... Vocês estão vendo aqui, desse lado, mesmo do lado desse X aqui embaixo, um acústico grand piano. Então, a primeira camada da música é um acústico grand piano. E o segundo também. Em alguns mídias vão ser instrumentos diferentes, como trompete ou um string. Vai depender do tipo de instrumento que o Zoom usou ou do tipo de instrumento que o fã recompôs a música. Muito bem. Como então fazer o remix? Não é muito difícil. O arquivo está aqui, certo? Vamos lá. Você pode simplesmente clicar aqui na primeira camada, aqui embaixo, perto do teclado. Você clica em Studio Grand Piano, você altera. Eu vou colocar aqui um melol piano. E aqui embaixo eu coloco um órgão. Vou colocar o Classic Rock Órgão. Você vê aqui que eu não alterei nenhuma tecla, nenhuma nota da música. Eu simplesmente alterei o instrumento. Então, ao invés de serem dois pianos, agora temos um melodic piano e um classic rock órgão. Só com isso aqui eu já poderia exportar e publicar no YouTube como um remix. Remix ou arranjo. Pronto, já seria o suficiente. Você provavelmente não quer só fazer isso, você quer deixar o remix mais bonito. Mais bonito não, já está bonito, mas você quer simplesmente explorar sua criatividade e criar algo mais complexo. Você pode adicionar outra faixa aqui e máquinas de ritmo. E que você adiciona. Posso colocar aqui um básico 120 mpb. Olha como fica. Bem mais bonito, né? Se quiser correr mais para frente, a gente clica aqui em cima e vai aparecer essa cruzinha ao arrasto. E daí, o que você tem? Você tem uma introdução com a melodia, certo? Aí depois, quando chega aqui, ele começa a tocar as notas para fazer o ritmo, a bateria começa junto. Vamos ver como que ele fica.
Bem melhor, né? Muito bem, então aqui, como que você altera essas batidas? Quando você clica duas vezes aqui em cima, o Dream Machine, e assim você fala, ele vai aparecer série de opções aqui. Aqui tem um L, o K, o J. O que isso tudo significa? São as teclas aí do seu teclado do computador. Eu nunca tinha testado ainda. Vamos lá. Clicando aqui em cima, você pode alterar o tipo de instrumento. Tem as palmas, tem um tambor, aqui um prato. Você pode alterar aqui a ordem desses instrumentos. Bem, então você quer colocar um outro tipo de batida. Atualmente ele está assim, né? E aqui ele começa com um prato. Então são dois pratos para depois vir a bateria. Então, vamos ter essa ordem. Vou colocar aqui dois pratos, retirar esse daqui, colocar duas baterias seguintes. Como é que ele fica? E você percebeu que ele passa do A para o B. O que é o seguinte? São camadas diferentes. Se você quiser aqui adicionar um terceiro tipo de batidas, também clica aqui no C, criou a minha batida. Tá muito feio. Duas batidas da bateria, seguido em prato. Aqui eu cliquei no C, certo? Fiz a minha batida. Pronto, adiciona aqui C. Pronto, tá adicionado. Você vindo aqui bem no cantinho, você consegue expandir por quanto tempo você quer que essa nova batida continue. Vamos ver como é que fica. Bem legal, né? Eu poderia continuar aqui durante todo esse tempo, certo? Que é quando ele começa aqui uma espécie de transição. É quase uma preparação, porque depois que ele sai aqui, ele começa um outro melodia. Então poderia deixar toda essa batida aqui nessa transição. E depois que ele chegasse aqui, ó, nessa outra melodia, colocaria uma outra batida. Depois poderia voltar para as primeiras. E aí ficaria ele bem sincronizado. Dois tipos de bateria, seguido por uma transição, terminando novamente com as primeiras batidas. Eu acredito que ficaria bem interessante. Mas digamos que você não queira, você queria fazer só um remix melódico, sem baterias. Tem que adicionar faixas, instrumento virtual, MIDI. E aqui bem no cantinho tem esses três pontinhos, você clica nele. Quando o seu instrumento estiver conectado, no caso aqui o meu tá MIDI, Trog MIDI, Forte 0.14. Dependendo do teclado, pode ter mais ou menos opções. Se não aparecer, você desconecta, reconecta e dá um reload aí na página. Vem nessa mesma configuração. O meu aqui é o Cássio, USB MIDI Cássio. Ficando aqui, ele vai alterar. Aqui eu não estou mais usando o teclado do computador, estou usando o meu teclado instrumento musical.
Como é que eu vou fazer agora esse? Aí nós temos aqui um melodic piano e um classic rock piano, certo? Para ficar dúvida, qual é o instrumento que combinaria com isso aqui? Nós já temos o álcool, já temos um piano. Qual outro instrumento nós poderíamos colocar? Poderíamos vir aqui em string. Vamos ouvir aqui um bem legal. Coloquei uma harpa. E aqui já depende da sua criatividade e capacidade de tocar no instrumento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bem, aqui você depende de uma análise de teoria musical. Percebi aqui que durante essa parte, essa batida não, essas notas são melódicas com a nota Si. Então aqui durante todo esse tempo, poderia colocar um Si. Então pronto, durante aqui essa parte vai tocar a nota Si. Um pouquinho irritante, mas é apenas uma demonstração, certo? E quando você vai tocar no instrumento, tem que saber se para você colocar novas notas, você precisa saber uma coisa chamada tom. Tom, qual é o tom que essa música está tocando? É um tom de dó, é um tom de si, é um tom de lá. Se for um tom de lá, existe uma sucessão de notas do teclado que são melódicas com esse tom, certo? Então você vai construir uma melodia baseado nessa tonalidade. Se a música estiver em tom de dó, por exemplo, você pode ver que ela vai combinar com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu não vou poder colocar um lá sustenido, um sol sustenido ou um fá sustenido. Isso foge da melodia. Se a música estiver em sol, ela vai ser sol, lá, fá sustenido, dó, ré, mi, fá e sol. Não vou poder colocar um dó sustenido, porque essas notas não fazem parte da família do sol. Isso aqui é uma parte teórica, você estuda no decorrer do seu estudo de música e é importante na hora de fazer um remix de qualquer outra música. Caso a sua intenção seja adicionar novas notas. Eu não tenho tanta especialidade nisso, então eu não uso tanto essa técnica. Prefiro mais alterar os instrumentos e alterar a ordem manualmente aqui dos, das notas. Por exemplo, eu, eu posso pegar essa parte, posso pegar toda essa parte aqui, vem aqui botão direito em cima, dividir e dividir, certo? Criei aqui uma nova faixa, coloco aqui para baixo. Pronto. Aqui eu altero novamente. Vou colocar aqui um LED, o arcade LED. Então a música ela vai começar aqui Mellow Piano, ela vai com arcade LED e a música de fundo continuando no Classic Org. Notas de fundo. Olha como que fica.
habilitado o Arcade LED. Ele vai retornar para o meu piano. Ou eu poderia até fazer isso aqui. Ó. Pega essa camada, copio ela aqui para baixo. Vou adicionar aqui bem no lugar. Colar. Aí eu apago isso aqui. Dividir. Deletar. Então aqui nós temos duas camadas. Eu diminuo o som dessa aqui, para não ficarem misturados, não fica conflito. Eu aumento um pouco essa. Se eu quiser deixar só essa faixa, desculpa. Se eu quiser retirar essa faixa para ver como que essa de cima ficaria sozinha, sem essa nova camada, e do Enter para montar. Essa aqui ela ficaria sem essa nova camada. Com a nova camada ele fica assim. Bem, não é assim que você cria um remix de terror. Você vai adicionando aqui as faixas, vai mudando, pode colocar duas camadas com as mesmas notas, porém com instrumentos diferentes. E tem que ter uma camada de fundo para fazer a base melódica e a de cima a do ritmo. Certo? E pode adicionar também a máquina de ritmo aqui, vou colocar aqui um Dark Trap, por exemplo. Vou colocar ele para cá. Pronto. E a música ficaria assim. Não combinou tanto. Deixa eu tentar retirar esse prato. Ficou mais ou menos, melhorou mais. Esse Dark Trap necessita de algumas alterações. Aqui embaixo, eu esqueci de falar, você pode alterar aqui o som também dessas baterias. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos ver. Aqui um bem legal. Deixa eu ver se Future Trap. Aqui um Future Trap. E aqui essas baterias. E aí ficaria assim. Certo? Assim você vai fazendo o seu remix de Torro. Ou de alguma outra música, como por exemplo de Undertale. Pode ser. Só que aí você teria que ver se você encontrasse arquivos MIDI, seria só anexar eles aqui e fazendo suas devidas alterações. Senão você teria que recompor a música nota por nota. Certo? E também, é claro, encontrar os devidos instrumentos que se assemelhem ou sejam iguais ao do original que está tocando. E requer um bom ouvido. Muito bem. E para você exportar tudo isso aqui, você vem aqui, essas três barrinhas ao lado do nome de lado. Editar, ferramentas, configurações. Deixa eu ver, ajustar. Tá aqui. Ah, tem que. Tem que baixar. Aqui embaixo, né? Projetos, baixar. Você pode baixar as faixas ou mixagem como.
clicar aqui em baixar faixas, ele vai começar a salvar primeiro. Vamos esperar. Você pode pular aí o vídeo. Quase lá. Já for isso de modificações mais pesadas, mais demoradas, será essa mixagem. Será que travou? Então, reload aqui. Parece que o negócio travou. Esse site aqui, ele mesmo não funciona direito. Minha página não está carregando mais. É um novo projeto. Ah, tinha que travar agora. Tá, uma merda isso aqui. Não funcionou direito. Eu, eu mesmo. Projetos. Projeto novo. Estúdio. Vai carregar. Bem, pelo menos salvou. Não salvou merda nenhuma. Deixa eu ver aqui em outro projeto. Remix. Foi o mais recente que eu fiz. Estúdio. Carregando. Tá aqui o remix que eu fiz. Não vou poder apresentar aqui. Então, o projeto vem aqui em baixar faixas. Ele vai te dar aqui para você baixar cada uma dessas faixas independentemente, tanto em M4A como em WAV. Ou você pode baixar a mixagem como. Ele vai te dar todas essas faixas aqui já mixadas na ordem que você colocou, é claro. Tem diferentes tipos de arquivo, WAV, MP3, MP4, você só clica aqui embaixo. Bem, e é basicamente isso. Obviamente você vai precisar de uma conta GitLab para poder fazer tudo isso aqui. Cria sua conta, vai lá e criar projeto novo e ele vai te apresentar. É o breakcore que eu criei. Olha aqui o que eu fiz aqui no breakcore. Eu criei um carregando ainda, será? Coloquei um classic órgão no começo. Aqui embaixo coloquei uma harpa. O terceiro, um full string. O quarto, um violino. O quinto, um whine, acho que é assim que se lê.
Aí o sexto, o Up, o eu acho que é assim, piano. Aqui embaixo eu coloquei a batida do Peppercorn. E o terceiro, o último também, Peppercorn. Então tem que ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete camadas diferentes. Eu fiz aqui. Eu peguei todo o arquivo da música em si, separei ele em camadas sem alterar a ordem das notas e alterei o seu instrumento adicionando por último as batidas. Assim. Então, é assim que você cria o remix. Certo? E depois pode baixar ele separado por partes ou completo. Então é só isso. Isso é assim que você faz um remix. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar.